Amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Vamos estar passando os avisos da igreja. Aviva-me, Senhor. Você já conhece a nossa programação semanal? Então anote aí e vem nos próximos encontros da igreja. Na terça-feira, às 19h30, nós temos o culto Raízes, um tempo dedicado à oração e ao ensino da palavra de Deus. A Bíblia nos diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos e nas orações. E nós também desejamos permanecer firmados nesses fundamentos. Se você deseja crescer no conhecimento da palavra, fortalecer a sua vida de oração e caminhar mais perto de Cristo, participe conosco. E a programação continua. E na quinta-feira, às 8 horas da noite, nos reunimos novamente para adorar ao Senhor. Em meio aos compromissos e desafios da semana, sempre vale a pena separar um tempo para estar na presença de Deus. Venha adorar conosco e traga a sua família. Para, ainda não saia! E eu tenho um convite especial para você. Esse domingo, às 10 horas da manhã, Temos o nosso culto das primícias. o primeiro dia, as primeiras horas, o primeiro lugar. Antes de qualquer compromisso, Antes das preocupações, antes de qualquer outra coisa, consagre ao Senhor o início da sua semana com a gente. Talvez você já tenha entregado a sua vida a Jesus. Talvez Deus já tenha falado ao seu coração há algum tempo, mas ainda falta você dar um passo importante, o batismo. Se você deseja descer as águas e testemunhar publicamente a sua fé em Cristo, procure um dos oficiais da igreja. Será uma alegria caminhar com você nessa decisão. Se você é um novo membro, chegou recentemente à nossa igreja, queremos dizer que você é muito bem-vindo. O nosso desejo é conhecer você, caminhar ao seu lado e te ajudar a se integrar à nossa família da fé. Por isso, procure um dos oficiais da igreja e preencha o formulário de integração. Será um prazer receber você. Deus, são os avisos, então fique inteirado aí na programação da igreja, nos cultos, na programação semanal. Sempre é bom nós estarmos reunidos. A palavra do Senhor diz que a igreja ali no primeiro século perseverava dia após dia no templo. Para você ver, né? Hoje em dia nós, às vezes temos... Nossa igreja pelo menos tem 3 atividades oficiais, né? 2 cultos com as portas abertas, um culto mais introspectivo. E às vezes é tanta luta ainda, tanta dificuldade para a gente estar, né? Participando das atividades, né? O desejo... do Senhor, eu acredito que era, se fosse possível, a igreja estar aberta todo dia. Sabemos que a luta, né, todo mundo trabalha, tem sua rotina, tem a sua correria, mas quem sabe um dia, né, a igreja está disponível o dia todo. Não que todas as pessoas vão estar em todo o tempo, mas, irmãos, às vezes tem alguém que precisa de uma assistência durante o dia, é à tarde, e aí? Pode ver, a maioria das igrejas estão fechadas, né, durante o dia, à tarde, né, tava maior confusão, né, essa semana, um monte de igreja, confusão por causa de horário de culto, porque ia ter o jogo hoje da Copa, né? Aí gente arrumando confusão porque estava trocando horário, se podia cancelar, aí já dá as polêmicas, né, nas redes sociais, né? E aí, pode trocar horário de culto? Não pode? Qual é a sua prioridade? É o jogo do Brasil? É a igreja? Né? Irmãos, a nossa prioridade sempre ela vai ser o reino dos céus, né? Calhou, né, que nossa igreja, o nosso culto é de manhã, então não vai atrapalhar em nada, mas nós precisamos realmente perseverar buscando ao Senhor em todo o tempo. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo lá em Salmos, capítulo de número 126. Vamos estar aqui meditando um texto, eu prometo que você breve, objetivo, é uma manhã de ceia. Salmos, capítulo de número 126, é um salmo bem conhecido. Nós vamos ter, irmãos, já tem aula, né, de instrumento aqui, mas algo oficial na igreja. Você que quer aprender instrumento, violão, bateria, guitarra, baixo,
procura o João. Amém? O João é aquele... Dá uma cena aí, João. Está lá no fundo, é o João, o tecladista, né? Ou conhece alguém que quer aprender, porque aí ele vai fazer essa triagem, até para a gente se organizar os dias que a gente vai poder estar disponível para poder ensinar. É curso para iniciante, é bom sempre destacar, né? Eu sempre dei aula, falei, curso para iniciante, que às vezes vem alguém já que já sabe tocar, já é perito no instrumento, aí vai chegar aqui eu dando aula de bateria, aí vai se decepcionar, né? Então, assim, pessoas que não conhecem o instrumento, que a gente vai ensinar, né? Aquilo que a gente sabe não é muito, mas se a pessoa aprendeu o que a gente já sabe, já vai poder tocar, já vai poder exercer um ministério, tá? Então, se você conhece alguém que quer aprender, procura o João para nós iniciarmos esse trabalho social aqui na igreja também. Amém? Salmo 126, vamos ler a partir do verso 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Vamos fazer mais uma breve oração. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos este momento, Senhor, da Tua palavra. Crendo, Senhor, no poder, na autoridade que há no Teu nome. Crendo, Pai amado, no poder que há na Tua palavra, quando ela é revelada e direcionada aos nossos corações. Abre, Senhor, o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos espirituais. Pai amado, nos dê compreensão daquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós cremos, Pai, que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, e que a Tua vontade possa ser estabelecida sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, através desta palavra. Pai amado, que este texto possa reverberar no nosso coração, e aquilo, Pai amado, os mistérios do Senhor, aquilo que é profundo, oculto, escondido, que possa ser revelado, Pai, e que nós venhamos, Senhor, nos alimentar desta palavra, e sair daqui, Senhor, gerando frutos, a 30, 60, a 100 por um, para honra e glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu prometo que eu vou ser breve no texto, né? É um texto objetivo, que aqui o salmista ele nos traz. Esse capítulo de número 126, ele é um salmo de romagem, o canto dos degraus, algumas pessoas conhecem como cântico dos degraus. É um salmo que ele é muito conhecido porque ele vai falando de que grandes coisas o Senhor fez por nós. E os salmos, geralmente, eles são conhecidos assim. Às vezes nós conhecemos os fragmentos dos salmos. Até tempo atrás, tem gente que até hoje em dia, né, dentro de casa, às vezes fica com a Bíblia aberta, às vezes no Salmo 91, ou às vezes em outro salmo. Né, eu tenho, os meus tios, eles têm lá na casa deles, eles tinham eu nem sei o nome daquele móvel que coloca assim a Bíblia em cima. Então, os salmos geralmente são muito conhecidos, porém, às vezes, nós não conhecemos a profundidade ou o contexto daquela mensagem. O porquê que está escrito aquilo, né? O que significa, né, na prática, aquilo que o salmista ele quis descrever. Esse salmo ele está ligado diretamente ao Salmo 137. Onde nós vemos aqui, irmãos, que eles vão falando, né, que o Senhor, ele restaura a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, mas como que chegaram nesse acontecimento? O que foi que Deus fez, que restaurou a sorte deles, que mudou a história deles? Irmãos, esse texto ele está falando ali do retorno do povo de Israel à sua terra. E o retorno à sua terra, quando? Após o exílio na Babilônia. Nós bem sabemos que o povo de Deus, por diversos momentos, ele foi oprimido por outros povos. No decorrer da história, da caminhada, o povo de Deus viveu vitória? Viveu muitas vitórias. Nós somos um povo vitorioso, nós somos um povo que vive vitórias, porque nós servimos a um Deus que é grande, que é vitorioso. Porém, nós também passamos por momentos de luta. Passamos por um momento de dificuldade.
E aquele povo, o povo de Deus, ele já tinha passado ali por aquele cativeiro, primeiro ali no Egito. E nós bem conhecemos um grande outro cativeiro, que é o cativeiro na Babilônia. E por que aquele povo ele foi cativo? Irmãos, devido à idolatria, devido ao pecado, devido ao afastamento de Deus. Às vezes, nós precisamos compreender que nós passamos por processo na nossa vida, e não é porque Deus é um Deus mau e Ele quer nos punir. Mas é porque Deus ele quer nos trazer para o centro da vontade dEle. Nós precisamos estar alinhados sempre com o projeto do céu. Toda vez que nós saímos da rota, toda vez que nós saímos do percurso, Deus ele vai permitir que a gente passe pelo estreito. Às vezes nós estamos passando por um estreito, estamos passando por uma luta, estamos passando para a prova, e às vezes a gente acha que é Satanás que está se levantando. Nem sempre. Às vezes é o próprio Deus permitindo para nos realinhar, para nos levar de volta para o projeto dele. E nós precisamos ter essa sensibilidade. O povo de Deus, irmãos, dava trabalho demais para o Senhor. Às vezes as pessoas olham e falam, né, mas o crente, nossa, é maravilhoso, né, são pessoas santas. Nós somos um povo separado e santo. Só que assim, irmãos, perfeito nós não somos. Nós damos trabalho para o nosso Deus. Pode ter certeza, irmão, que nós damos trabalho demais. Porque sabe o que acontece? Nós confundimos os atributos de Deus. Deus ele é insondável, né? E às vezes a gente fala muito, Deus ele é amor, Deus ele é compassivo, Deus ele é misericordioso. Ele é tudo isso sim, mas Deus ele também é justo. E os atributos de Deus, eles não se contrapõem. Da mesma forma que Deus é integralmente amoroso, misericordioso, ele também é integralmente justo. E se for necessário ele exercer a justiça dele, fazendo às vezes a gente passar por uma prova para se realinhar, ele vai permitir. Então a primeira revelação de Deus para as nossas vidas, irmão, é compreender, né, que nem todo o processo que a gente passa é Satanás que está agindo. Às vezes é Deus nos trazendo de volta para o eixo. É Deus nos colocando de volta no plano dele. É Deus nos colocando de volta no projeto que ele tem sobre nós. Aquele povo, irmão, dava muito trabalho. Aquele povo caía muito na idolatria. Se a gente for, né, caminhar pelas páginas das Escrituras, nós vamos ver que em todo o tempo era um rei que era bom, aí do nada era um que era ruim, aí um que era bom, um que era ruim, aí as coisas estavam indo bem, eles queimavam os altares dos reis idólatras, aí quando ia ver, estava lá de novo idolatrando Baal, idolatrando Astarote, os outros deuses. E nós, irmãos, somos assim. Por isso que nós precisamos ser realinhados continuamente. Uma manhã como essa de ceia é uma manhã de alinhamento. Porque nós precisamos ser constantemente lembrados quem nós realmente somos. Porque às vezes, irmão, a vida vai passando e a gente vai deixando as coisas levarem, a gente vai arrastando circunstâncias com a barriga, a gente vai jogando o problema para debaixo do tapete, mas uma manhã como essa de ceia é manhã da gente levantar esse tapete. A gente tirar toda essa sujeira. A gente permitir que Deus nos limpe, que Deus nos trate. Se for necessário, às vezes, passar por um cativeiro, vamos ter que passar. Mas Deus está conosco nesse processo. Deus vai estar contigo no meio do processo. É manhã de nós tirarmos as nossas máscaras. Irmãos, é muito fácil, a gente vai caminhando na nossa rotina, na nossa vida. É muito fácil se afastar do projeto de Deus. Mas Deus te trouxe aqui nesta manhã para te trazer de volta para esse projeto. Deus te trouxe aqui nesta manhã, não foi em vão. É para trazer um realinhamento sobre a tua vida, sobre a tua casa. É para te trazer de novo para a rota. Quando a gente está no GPS e a gente coloca um destino que a gente quer ir, se a gente entra em outra rua, o GPS já vai, né, recalculando. Eu lembro, irmão, quando começou a ter esse negócio do GPS... era aqueles aparelhos à parte, né, o GPS, não tinha no celular. Então a gente tinha que comprar um aparelhinho à parte, colocava no carro, quem tinha aquilo era só quem tinha grana. Eu ainda cheguei a ver, às vezes a gente ia para algum lugar, eu criança com os meus pais, principalmente para São Paulo, para lá do centro, a gente se perdia, tinha que ficar perguntando, aí vamos perguntar para quem? Aí meu pai, vamos perguntar para os taxistas, né? Porque taxista sempre sabe, né? Eu preciso chegar em tal lugar, o taxista vira 2 à direita, 2 à esquerda, né? É a rota, é o caminho, o destino.
Aí depois que o GPS era uma máquina gigantesca, assim, uma telona, tinha que colocar no carro para não perder a rota. E na nossa fé não é diferente. Muitas vezes, irmão, nós estamos indo por um caminho, a gente tropeça e faz igual aquele povo. Esse povo de Deus se deixou cair na idolatria, se deixou cair no pecado. E Deus permitiu que eles fossem ali cativos. A palavra diz que a Babilônia, primeiro, ela cerca toda a cidade. O rei Nabucodonosor, ele cerca a cidade, e a primeira coisa que ele faz, ele fala, eu vou levar os melhores daqui. Eu vou levar os príncipes, eu vou levar aqueles que, né, têm conhecimento, aqueles que são estudados, aqueles que têm algo a me oferecer, e ele leva. E entre esses, nós bem conhecemos que é Daniel. Daniel, ele é levado para a Babilônia. Ele é levado, existe até uma vertente teológica que diz que ele pode até ter se tornado um eunuco lá. Né? Não sabemos, a palavra não fala a respeito, mas é uma vertente teológica, porque geralmente um rei, quando invadia um outro povo, né, ele castrava os homens. E ali, Daniel, ele vai para a Babilônia, porém ele não se dobra à Babilônia. Irmãos, porque nós vemos que nós temos facilidade, às vezes, de estar num ambiente e ser moldado àquele ambiente. Mas o Senhor nos chamou para ser a diferença nesses ambientes. Daniel, ele vai para um lugar onde ele está numa terra estrangeira, ele é oferecido os manjares da Babilônia, mas ele não se dobra à Babilônia. Deus estava tratando com o povo, muitos ficaram lá e alguns anos depois tem o segundo cerco da Babilônia. E no meio desse cerco da Babilônia tinha outro profeta, Ezequiel. Ezequiel, quando a cidade ela é cercada pela segunda vez, Ezequiel ele fica lá junto com os exilados, ele é levado, ele não fica no palácio. Mas Deus permite que Ezequiel ele fique no meio do povo ainda pregando a palavra, lá na Babilônia. Irmãos, eu vejo a profundidade do cuidado de Deus. Porque Deus leva Daniel para o palácio. Deus leva Ezequiel entre os exilados na Babilônia, ele não vai para o palácio, mas fica no meio do povo. E também fala de Jeremias, que ele fica lá em Judá. Em todos os ambientes, Deus levanta sempre um profeta de Deus. Em todo lugar, Deus sempre vai levantar alguém para trazer a palavra do céu sobre a nossa vida. E às vezes, irmão, nós precisamos compreender que Deus vai nos levar em determinados ambientes. Deus levou Daniel para o palácio. Às vezes Deus vai nos colocar no meio de pessoas grandes, pessoas que às vezes nós vamos olhar e vai falar, meu Deus, o que eu estou fazendo neste lugar? É um propósito de Deus para ser cumprido, é para anunciar a mensagem, é para não se dobrar. Da mesma forma ali, Ezequiel ficou no meio do povo, trazendo consolo para aquelas pessoas ali que foram levadas para trabalhar na Babilônia. Em todo lugar, Deus sempre vai levantar um exército. Deus sempre vai levantar um povo. É igual Elias, ele achava que era somente ele, mas havia 7.000 que não tinham se dobrado ainda. Ainda um povo que está de pé. Se você está aqui nesta manhã é porque você faz parte desse exército que não se dobrou. E Deus estava tratando com o povo. Irmãos, você imagina o amor que aquele povo tinha. A terra deles, eles são levados dali, a cidade é queimada, o templo é queimado, tudo é destruído, eles estão sendo escravos ali na Babilônia, estão servindo na Babilônia. E no Salmo 137, eles cantam esse salmo, esse poema onde ele diz da saudade de Sião. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, nós penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo, cantem para nós um canto de Sião. Mas como poderemos entoar um cântico ao Senhor na terra estranha, se eu me esquecer de você, ó Jerusalém? Que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. E nós vemos aqui, irmãos, esse povo, ele estava lá na Babilônia, cativo, num tratamento de Deus, onde ele estava passando no meio da luta, na prova, e eles estavam onde? Às margens do rio. Irmãos, o rio geralmente é um lugar que traz vida. Se nós vermos um lugar onde
tem um açude, tem um rio, tem um lago, geralmente aquele lugar ele é um lugar verde, ele é um lugar arborizado, é um lugar onde tem vida, é um lugar onde tem animais. Mas por eles não estarem no lugar onde Deus tinha preparado, na terra para eles, eles não tinham a alegria de estar lá. Irmãos, e nós, da mesma forma, às vezes nós somos levados, somos colocados em ambientes, em lugares, mas se esse lugar, mesmo que era para ter vida, que era um rio, se ele está fora do projeto de Deus, não vai ter satisfação. Irmãos, às vezes nós contemplamos algo com as nossas mãos, conseguimos alcançar determinados lugares, mas este lugar aos nossos olhos pode até parecer ser bom, mas se está fora do projeto de Deus, não vai trazer alegria, não vai trazer contentamento, não vai trazer, abastança para eles. Eles estavam na margem do rio, um rio que era para trazer vida, mas o rio era da onde? Era o rio da Babilônia. E o Senhor, irmão, nos chama para algo diferente. O Senhor não nos chama para estar ali vivendo dos rios da Babilônia. Isso era um processo que eles estavam passando. E aqui ele diz, nós nos assentávamos e chorávamos. A vida deles pararam. Eles pararam porque eles não estavam dentro do sonho, dentro do projeto de Deus para eles. Eles estavam cativos, eles estavam passando ali pelo tratamento. Eles estavam ali sentados, estagnados, sem produzir. Eles choravam, eles tinham tristeza. E eles penduraram as harpas. Irmão, sabe o que é isso? É você passar por situações onde você fala, meu Deus, eu vou parar, eu vou me aposentar. Os antigos diziam, eu vou jubilar. Eles penduram as suas harpas e eles não conseguiam mais cantar. Eles diziam que a nossa língua se resseque. Porque, irmãos, o lugar que nós temos que estar é no centro do projeto de Deus. O lugar onde Deus trabalhava, o lugar onde Deus falava, não era na Babilônia, era em Jerusalém. Deus permitiu que esse povo fosse levado para tratar com eles. Eles estavam aqui num lugar, e aqui você vê, as pessoas zombavam dele e falavam, cante para nós canções, cante para nós um cântico de Sião, aquilo que vocês cantam lá. E aqui nós vemos que eles passam por esse processo, esses anos ali, nas mãos de Nabucodonosor, outros reis se levantam, oprimem aquele povo, mas o tratamento de Deus com eles estava chegando ao fim. O Salmo 126 aqui que nós lemos é um salmo de restauração, porque esse processo que eles estavam passando era para trazer eles de volta a buscar a Deus. Às vezes, irmão, quando a nossa vida as coisas vão dando certo, as coisas vão fluindo, nós vamos nos afastando de Deus. Às vezes, se Deus ele faz tudo o que a gente quer, tudo que a gente acha que vai ser bom para nós, a gente se afasta do plano dele, a gente se afasta do projeto dele. E aqui Deus permite esse povo ir para a Babilônia, ficar ali anos e anos cativo, mas esse cativeiro estava chegando ao fim. O tratamento estava chegando ao fim, estava chegando um tempo de restauração. E o Senhor está dizendo para nós nesta manhã, é chegado o fim do cativeiro, e é chegado um tempo de restauração sobre a igreja. É chegado um tempo onde nós não vamos mais ficar na mão da Babilônia, onde nós não vamos mais ficar na mão do inimigo, mas que Deus vai nos levar de volta para o projeto dele. Onde Deus vai nos levar de volta para o lugar onde nós nunca tínhamos que ter saído, que é o plano dele, é o projeto dele. E se nós ficamos cativos, se nós nos afastamos, irmãos, que nós venhamos nos realinhar nesta manhã, é manhã de alinhamento, é manhã de voltar para o caminho, é manhã de voltar para a rota. E aqui a palavra diz, irmãos, que a Babilônia estava reinando, achando que estava tudo maravilhoso. Mas o profeta Isaías, 150 anos atrás, ele tinha profetizado a respeito de um outro rei, chamado Ciro. E ele até diz, Ciro, o meu ungido. Irmão, Ciro, ele foi usado aqui para tomar a Babilônia. Ele era um outro rei, ele era um rei persa, e ele era um rei que ele luta contra a Babilônia, ele toma a Babilônia. E aqui nós vemos que Ciro nem era uma pessoa fiel a Deus. Ciro, ele era um rei pagão, ele não servia ao Deus de Israel. Mas ele foi usado por Deus para tirar aquele povo da escravidão. Irmãos, o Senhor está dizendo, se for necessário, ele vai usar até um ímpio,
Mas se for para nós sermos abençoados, Ele vai fazer a obra dEle. Não importa quem Deus vai precisar levantar, não importa, às vezes a pessoa nem serve ao Deus que nós servimos, mas se é para o plano de Deus se concretizar, se for para ser pregada a libertação, se for para ser pregoado a libertação do cativeiro sobre a igreja do Senhor, Deus Ele usa quem Ele quer. Deus Ele faz o que Ele quer, para o plano dEle ser concretizado. Nós vemos Ciro aqui, ele toma a Babilônia, e uma das coisas, as primeiras coisas que Ciro ele faz, ele olha aquele povo que tinha sido cativo, aquele povo de Deus, aquele povo que estava ali nas mãos da Babilônia, e ele fala, esse povo vai voltar para a terra deles. Esse povo ele vai voltar para o lugar onde eles nunca tinham que ter saído. Eles vão reedificar o templo deles, eles vão voltar a buscar o Deus deles, eles não vão mais ficar na mão da Babilônia. Eles não vão mais ficar na mão desse rei aqui, mas eles vão ser libertos, eles vão receber a libertação. E aqui nós vemos, lá em Esdras, capítulo de número 1, Ciro, assim que ele toma a Babilônia, ele faz um decreto, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. O Senhor despertou o espírito de Ciro. Eu estava lendo esse texto ontem, meditando, e vendo, o Senhor, Ele despertou o espírito de um ímpio para abençoar o povo de Deus. Irmãos, é isso que Deus muitas vezes Ele faz. Irmãos, se for necessário, Deus vai despertar alguém. Se for necessário, Deus vai tirar o sono de alguém. Se for para chegar uma bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, se for para ser liberado algo sobre o teu ministério, sobre a tua família, Deus vai incomodar alguém, Deus vai despertar alguém, mas que a bênção vai chegar, ela vai. Deus despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e ele ordenou que proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte. Então ele faz um decreto e ele manda escrever: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar um templo em Jerusalém que fica em Judá. Aquele dentre vós que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fica em Judá. E edifique a casa do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens deste lugar o ajudem com prata, ouro, bens, gado, e além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Nós vemos aqui, irmão, Deus, ele, através de Ciro, Deus usa um ímpio para abençoar o povo dele. E qual era o decreto? Voltem para Jerusalém. Edifiquem de novo o templo do Senhor lá. E vocês, tudo aquilo que foi roubado da Babilônia, a Babilônia tomou de vocês, tudo que eles levaram, os utensílios do templo, toma tudo de volta. Tudo aquilo que foi roubado de vocês é para ser tudo restituído. E não vai ser somente aquilo que foi levado, mas vai ser com correção monetária, porque ele diz: todo aquele que restar, seja o lugar, que os homens deste lugar ajudem com prata, ouro, bens e gado, e além de dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Irmãos, Deus tirou o povo dele do meio da escravidão, e eles não saíram de qualquer maneira, eles saíram em honra. Além de tudo aquilo que tinha sido levado do templo do Senhor, Ciro determina que seja levado prata, ouro, gado, não ia sair de qualquer maneira. E o Senhor está dizendo: é tempo da igreja do Senhor ser abençoada. É tempo do meu povo ser abençoado, ser restituído nesta terra. Irmãos, às vezes nós temos sido oprimidos, às vezes nós passamos por desfalques, por problemas, e o Senhor está dizendo: é tempo de restituição, é tempo de restauração. E aquele povo, irmãos, eles saem daquele lugar, saem da Babilônia, não de qualquer maneira.
Eles não saem daquele exílio de qualquer forma. Além do principal, que era a restauração, que se iniciaria espiritualmente, eles saem daquele lugar em honra. Eles levam tudo aquilo que eles precisavam para reconstruir o templo. E aí aqui nesse Salmo 126, eles dizem, quando Deus restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Irmãos, a obra que Deus está fazendo nesta manhã é algo que às vezes os nossos olhos naturais nem vão imaginar. Nós vamos ver o Senhor agindo, nós vamos falar, Senhor, mas parece um sonho aquilo que eu estou vivendo. É a obra que Deus está fazendo sobre a igreja nesta manhã. É uma restauração de sorte. As pessoas ficarão boca abertas com aquilo que Deus está fazendo. E ele diz aqui, o salmista, a nossa boca se encheu de riso. Não tinha mais alegria. Não tinha mais contentamento, não tinha mais contemplação, porque eles estavam ali passando por um momento de cativeiro. Mas o salmista diz, quando Deus nos restaurou, a nossa boca se encheu de alegria. É manhã de você alegrar o teu coração, não é manhã de tristeza, não é manhã de angústia, mas é manhã de se alegrar, porque Deus está restaurando a sorte do seu povo. E ele diz, a nossa língua de júbilo. Irmãos, quando eles estavam lá na Babilônia, aquele povo dizia, canta para nós um canto aí de Sião. E eles não conseguiam cantar. Porque às vezes a gente passa, irmão, os louvores, eles são uma expressão da nossa alma. Quando a gente está triste, a gente não canta, a gente não consegue expressar. A não ser música triste, né? Aí música triste a gente canta. A gente está triste, a gente quer música triste também para se afundar mais ainda. Aí vai no Aquieta Minha Alma, aí vai... alívio, né? Rezo o meu alívio. É assim, é sempre assim. A gente está triste, a gente vai nessas músicas aí. Mas quando Deus restaura a sorte, irmão, grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso nós estamos alegres. E é manhã de você alegrar o teu coração. Se você chegou neste lugar triste, abatido, se você está passando, irmãos, por um momento de luto, um momento de prova, se os teus olhos naturais estão vendo algo que tem entristecido a tua alma, o Senhor está dizendo, é manhã de se alegrar, porque é manhã de restauração. A boca daquele povo se enche de júbilo, e ele diz, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aquilo que Deus fez reverberou não somente na terra deles, não somente para eles, mas virou um testemunho, e outras pessoas passaram a ver aquilo que Deus tinha feito através deles. Irmãos, o Senhor está dizendo, o testemunho vai reverberar. Aquilo que Deus vai fazer sobre a tua casa, sobre a tua família, vai reverberar. Não vai ficar somente dentro desta casa de oração, não vai ficar somente dentro da tua casa. As pessoas vão olhar a obra que Deus está fazendo sobre a tua vida, e elas vão dizer, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E o salmista diz, de fato, grandes coisas o Senhor Ele fez por nós. E por isso nós estamos alegres. Não é somente os de fora que vão ver. Eu vou contemplar esta bondade do Senhor. Eu vou ver a restauração que Deus está fazendo sobre a minha vida. E o meu coração ele vai se alegrar, ele vai se regozijar. E o salmista continua dizendo, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Porque eles voltam, irmão, a cidade estava toda queimada, eles precisavam ainda, eles tinham trabalho ainda. Eles tinham que arregaçar as mangas e tinha muita coisa pela frente ainda. Mas eles pedem para o Senhor, Senhor, assim como o Senhor faz com o Negueb. O Negueb, irmão, é um deserto. É um deserto que não tem água, não tem vida, não tem nada. Mas quando dá cheia, quando Deus manda chuva naquele lugar, é de uma hora para outra, começam as torrentes de água. E é isso que o salmista está dizendo, Senhor, da mesma forma que o Senhor leva vida no meio do deserto, traz vida sobre a minha casa, traz vida sobre a igreja, traz vida sobre a minha família, traz vida sobre o meu trabalho, faz a tua obra, Senhor, restaura. E quando Deus ele muda, transforma o Negueb, o deserto, irmão, é de uma hora para outra. É algo que Deus faz de espanto. Eu já vi um vídeo um tempo atrás, vindo uma enxurrada ali, um lugar seco. E vindo aquela água na chuva do nada, aquela terra toda rachada, e ela recebendo vida. É isso que Deus faz, é o de repente, é igual naquele vale de ossos secos. Basta uma palavra de Deus e Ele manda vida no meio do vale.
Basta uma palavra do Senhor e o Negueb ele é restaurado. Se a tua vida, se a minha vida está igual ao Negueb, precisando de sorte, precisando ser restaurado, o Senhor está dizendo, é tempo de restauração, haverá vida e as coisas vão acontecer, vai ser de uma hora para outra. E ele diz, os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quantas vezes, irmão, nós plantamos e nós não vemos o fruto daquele nosso trabalho. Mas o Senhor está dizendo, a minha igreja tem reserva. A minha igreja tem plantado, a minha igreja ela tem semeado. E muitas vezes a semente que nós plantamos, irmão, às vezes a gente não planta cantarolando não. É difícil, é com dor, é com lágrima. É isso que o salmista está dizendo. Quem com lágrima semeia, com júbilo vai colher. Quantas coisas, irmão, às vezes nós fazemos, investimos em pessoas, investimos na obra, investimos no reino de Deus, com luta, com dor, com sofrimento, e falamos, Senhor, mas a gente vê o ímpio, né, prosperando, a gente vê o ímpio, parece ter uma vida boa e a gente não, mas o Senhor está dizendo, é tempo de colheita e colheita com alegria. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, vai voltar com júbilo, trazendo os seus feixes. O Senhor está dizendo, é uma manhã de recompensa. Tudo aquilo que você tem plantado na obra do Senhor, tudo aquilo que você plantou no altar do Senhor, cada lágrima que foi derramada em oração, o Senhor está dizendo, é tempo de colheita, é tempo de restauração. Babilônia nunca mais, é tempo de voltar para o plano de Deus. É tempo de voltar para o projeto de Deus. A Babilônia já foi tomada. Deus usou até o ímpio para destruir a Babilônia e liberou o povo. Está liberto, está livre. Agora é tempo de viver o plano, é tempo de viver o projeto de Deus. É tempo de mudança de sorte. O Senhor está dizendo, não é à toa todo plantio na obra, tudo aquilo que nós fazemos para o reino, há uma recompensa. O apóstolo Paulo ele diz para os coríntios, para eles permanecer constante, permanecer firme, porque há uma recompensa, há um galardão de Deus para todo o trabalho que é exercido. E tudo aquilo que nós fazemos e plantamos, irmãos, seja em oração, seja na vida das pessoas, há uma recompensa. E o Senhor está dizendo, é tempo de recompensa, é tempo de quem semeou com lágrimas, voltar colhendo, sorrindo, jubilando e se alegrando para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Se coloque de pé. Eu quero orar pela tua vida. Nós vamos estar ministrando a ceia. Antes da ceia, nós vamos estar aqui orando. Porque esse texto que nós lemos aqui é um texto de restauração. E às vezes, irmãos, nós estamos igual aquele povo que está lá nas beiras do rio, da margem da Babilônia, falando, Senhor, olha o processo que eu estou passando, olha a luta que eu estou passando, olha isso que eu estou vivendo, eu não vejo nada, não vejo mudança, mas o Senhor está dizendo, estou trazendo de volta para o projeto, estou levando de volta para o lugar onde nunca tinha que ter saído, que é a Jerusalém do Senhor. A palavra diz daqueles 2 homens que estavam no caminho de Emaús. Irmãos, aqueles homens ali, eles estavam descontentes, estavam tristes, mas quando eles têm uma revelação do alto, eles voltam imediatamente para o lugar onde que eles nunca tinham que ter saído, que é a Jerusalém do alto. Por isso, ore nesta manhã, peça para o Senhor restaurar a tua sorte. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a nossa vida, Senhor, diante do teu altar. Meu Deus, aqui é a tua palavra, Senhor, que foi liberada, que foi revelada aos nossos corações. Meu Pai, aquele povo, quando eles voltaram para a terra deles, eles diziam, estávamos como os que sonham. E assim, Pai amado, nós estamos aqui como peregrinos nessa terra, mas nós queremos voltar, Senhor, para o lugar onde nós nunca tínhamos que ter saído, que é o plano do Senhor, é o projeto do Senhor. Pai, se alguém aqui nesta manhã que desviou da rota, Pai amado, que se afastou do plano e do projeto do Senhor, traz de volta nesta manhã. Traz um alinhamento, Senhor, sobre as nossas vidas. E assim como aquele povo, eles não saíram de qualquer forma daquele cativeiro, mas eles saíram em honra. Tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi levado, tudo aquilo que o inimigo levou foi restituído. E eu creio nesta manhã que é um tempo de restituição sobre a tua igreja.
E não foi de qualquer maneira, não foi só o que foi levado. Foi com correção monetária, porque o Senhor não deve nada para ninguém. O Senhor não deixa o teu povo envergonhado, o Senhor não deixa o teu povo desamparado. O Senhor está dizendo que é um tempo de honra sobre a tua vida, é um tempo de restituição. Tudo aquilo que foi levado, tudo aquilo que o inimigo levou, tudo aquilo que foi desonrado, o Senhor está dizendo, é tempo de dupla honra. Foi prata, foi ouro, foi gado, todos os recursos necessários. O Senhor está dizendo, estou liberando os recursos. Porque muitas vezes o nosso coração ele fica aflito, ele fica temeroso, mas o Senhor está dizendo, eu sou Deus, o dono do ouro e o dono da prata. Descansa o teu coração. Aleluia, aleluia.